um homem chamado Jean-Jacques Rousseau, que afirma que o homem é por natureza bom. O problema é que o meio, a sociedade em que ele vive, corrompe ele. Essa ideia de que os meios produzem as ações, de que são os meios que justificam o comportamento humano, isso tem servido de muleta para muita coisa e para muita gente. Eu quero exemplificar isso e trazer uma prática para vocês essa noite com alguns exemplos. Eu tenho aqui uma batata. Você deve ter uma batata na sua casa, você já pegou uma batata, você sabe como é uma batata. Ela é dura. Eu posso fazer o que eu quiser com ela agora, que ela não vai estourar. Só que além dessa batata, eu trouxe hoje um ovo. Que ao contrário da batata, é frágil. Não é resistente. Eu tenho que tomar cuidado, senão ele vai estourar. Estes dois elementos, se eu colocar eles numa panela de água fervendo, em pouco tempo eles vão mudar a sua natureza. A batata que é dura e resistente vai ficar mole, já o ovo que é frágil e mole ficará duro. O que eu quero dizer é que as circunstâncias não mudaram, na verdade, esses dois elementos, mas a forma como eles reagiram. Porque a panela e a água fervendo é a mesma. A forma como a batata e o ovo reagem que é a diferença. E eu quero mostrar isso na prática hoje nas nossas vidas. Como a forma que nós reagimos pode trazer bênção ou fracasso, vitória ou derrota para as nossas vidas. E por isso eu te convido a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 36. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e a dois dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. E então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, e orando, dizendo: meu pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os, novamente foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus está aqui diante a questão da sua vida. Aceitar a missão de ser maldito por nós, de beber o cálice da ira de Deus, que foi reservado para todo pecador. Como Deus, Ele sabia exatamente tudo o que iria acontecer. E os versículos 37 e 38 dizem
que a alma dele está profundamente triste, ele está profundamente angustiado. Os comentaristas colocam essa angústia como uma angústia do inferno que está assolando e assombrando o nosso Salvador. Mas ele não está sozinho no Getsemane. Pedro foi um dos escolhidos para estar com ele. E Pedro, ele não sabia com a onisciência o que iria acontecer, mas ele sabia pela advertência do próprio Jesus, do que iria acontecer, que Jesus seria preso e que mais? Pedro iria negá-lo. Ou seja, aqui nós temos duas pessoas. O relato que mostra que Pedro e Jesus, guardadas as devidas proporções, eles ambos estão no mesmo lugar, no jardim do Getsemane, ambos têm as mesmas condições para enfrentar essa situação. Por isso, meu irmão, entenda uma coisa. Não é o local que você está que vai determinar se você será ou não abençoado. Não são as circunstâncias que te cercam que determinam se você será ou não vitorioso, mas sim a forma como você reage. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção para hoje é sobre as reações que nós percebemos nesse texto. A primeira reação que nós vemos é a reação de Jesus. Logo no versículo 36, nós temos que Jesus toma os discípulos e vai orar. Como eu disse na quarta-feira, o pano de fundo, o que está acontecendo, é a Páscoa, é a festa da Páscoa. A maior festividade dos judeus, onde vinham pessoas de todas as partes para Jerusalém, para participar daquela que era a maior festa. E Jesus se retira daquele barulho, daquela multidão, daquela festa, e vai para um lugar separado, mais calmo, silencioso, para orar, para buscar a Deus. E Jesus sempre orou. Eu gosto tanto dessa informação, meus irmãos, porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele sempre orou. Ele sempre buscou a direção do Pai em oração. Ele sempre lançou mão, usou essa que é a nossa maior ferramenta, a oração. Agora, a oração que nós vemos Jesus fazendo aqui é uma oração diferente, porque essa oração apresenta alguns aspectos. Primeiro, ela é uma oração de poucas palavras. Note que os 4 evangelhos, ao narrar este episódio do Getsemane, vão usar a forma como Jesus ora da mesma maneira. Jesus repete 3 vezes essa oração, e ela é uma oração simples, com poucas palavras. Isso nos ensina uma grande lição, que não são orações grandes, compridas, intermináveis, que agradam a Deus, que fazem de nós pessoas que realmente buscam a Deus. Não são orações recheadas de palavras rebuscadas, de palavras complexas, que vão fazer com que Deus responda a nossa oração. Não são esses tipos de oração que são poderosas. Nós precisamos entender que a oração ela é poderosa não por causa da extensão dela. A oração ela não é poderosa por causa das palavras que nós usamos nela. A oração não é poderosa por causa da pessoa que faz a oração, mas por causa daquele que responde a oração, o nosso Deus Todo-Poderoso. É por isso que a oração é poderosa, porque Deus escuta e porque Deus responde a nossa oração. Louvado seja Deus por isso. Segunda, essa oração,
ela é uma oração fervorosa e intensa. Jesus repete essa oração 3 vezes em um único momento. Ele sabe e ele se abre totalmente ao Pai, revelando a sua tristeza, a sua angústia, com lágrimas, com sofrimento, mas ele faz isso com toda a sua força, com toda a sua intenção, com todo o seu coração. E ele insiste, ele persiste nessas palavras, ele persevera. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, o versículo 43, vai dizer que, estando ele em agonia, orava mais intensamente. Essa é uma outra lição. Porque não importa se ele já orou, se ele acabou de orar por esse assunto, ele repete a sua oração, nos ensinando que nós temos que orar, e orar, e orar, e orar. Meus irmãos, não importa se você já orou, continue orando, persista. Isso tem que ser diferente daquele pensamento: ah, mas eu já orei. Ah, mas eu acabei de orar. Ore de novo. Não importa se você vai usar as mesmas palavras. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua angústia, Deus conhece a sua intenção. Ore, persista, insista, persevere. A terceira lição sobre esta oração é que ela foi uma oração de submissão. Jesus se coloca totalmente nas mãos do Pai, afirmando que ele tinha apenas um desejo. Ele se debruça sobre os seus joelhos e diz que, contudo, apesar do seu desejo, do desejo do seu coração, contudo, o desejo de Deus, o Pai, deveria prevalecer e ser soberano ao dele. Irmãos, eu tenho visto muita gente sofrendo. Eu tenho visto muita gente ferida, porque não aceita a vontade de Deus para a sua vida. Gente que quer que o seu próprio desejo prevaleça. Gente que, por causa disso, acaba se decepcionando. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você é esse tipo de pessoa, você tem 2 características. Primeiro, você é rebelde. A pessoa que não aceita a vontade de Deus, ela é rebelde. A palavra de Deus fala que a rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria. A rebeldia, a pessoa que não aceita a vontade de Deus para a sua vida, é como aquela cena da criança no supermercado com seu pai, que fica batendo o pé, gritando, chorando, esperneando, falando que quer uma coisa que seu pai não quer dar. Se você é assim, você é essa criança mimada, e você tem que se colocar diante de Deus com submissão, como alguém que aceita a vontade do Pai sobre a sua vida. Mas Jesus é o contrário disso. Ele não apenas diz que quer que a vontade de Deus prevaleça, como ele também aceita que a vontade de Deus, a vontade do Pai, é soberana e é infinitamente melhor do que a vontade dele. A quarta lição sobre esta oração é que ela é uma oração feita de joelhos. É interessante notar que Jesus está ajoelhado. Diz o versículo 39 que ele está prostrado sobre o seu rosto. Ele está com o rosto no chão, no pó, ajoelhado. Os judeus, de maneira geral, tinham o hábito, o costume de orar de pé. Mas ele faz diferente. Irmãos, não existe uma regra sobre a oração. Você pode orar de pé, deitado,
Se bem que deitado você corre o risco de dormir no meio da oração. Você pode orar sentado, durante uma refeição. Você pode orar enquanto você está trabalhando. Enquanto você está comendo, enquanto você está dirigindo. Não importa como você faz. Mas a mensagem, o simbolismo que nós vemos aqui, de uma oração de um homem como Jesus que se ajoelha, é um símbolo de uma postura de entrega, de submissão, de humildade. A postura de alguém que está realmente dizendo: escuta, Deus, eu estou aqui diante de Ti, totalmente entregue a Ti, totalmente dependente do Senhor. Alguém que abaixa todas as suas defesas e fala: Senhor, eu não sou nada, absolutamente nada sem o Senhor. Jesus faz isso. Ele se ajoelha, se humilha diante do Pai, para depois ser exaltado diante dos homens. Agora, ao Jesus, nós temos Pedro. Enquanto Jesus está orando, Pedro não vai orar. Enquanto Jesus ora por 3 vezes, Pedro se cala. Enquanto Jesus ora de forma fervorosa e intensa, Pedro dorme. Enquanto Jesus se submete à vontade do Deus Pai, Pedro se submete à sua própria vontade, a vontade da carne, de deitar e descansar um pouco. Enquanto Jesus está de joelhos para depois vitorioso, Pedro está deitado e vai ficar totalmente prostrado e derrotado. Essas são as características dessa oração. Essas são as características da primeira reação diante das circunstâncias. Que a primeira característica sua seja de orar. A segunda reação que nós podemos ver aqui é uma reação sentimental. O texto de Hebreus capítulo 7, versículo 5, vai dizer que neste dia, neste momento, enquanto Jesus orava naquela noite, enquanto ele clamava, Jesus também chorava. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus chorou por 3 situações. Jesus chorou no túmulo do seu amigo Lázaro. Jesus chorou ao entrar em Jerusalém e ver aquela cidade que seria destruída por a sua incredulidade. E agora Jesus chora no Getsêmani. As lágrimas de Jesus são copiosas. Ele chorou não por medo da dor física que ele iria sentir, mas porque ao tomar o nosso lugar, de se fazer pecador, de se fazer pecado e maldito por nós, ele foi privado na intimidade com o Pai e desamparado por ele. E tem muita gente que não admite que chora. Tem muita gente que sufoca o seu choro, crendo que é errado, que é pecado admitir que está triste, que está angustiado. Existe uma teologia tomando conta das mensagens que ouvimos, uma teologia triunfalista, que ensina que o crente sempre vai vencer, que o crente ele nunca vai ter dor, que ele nunca vai sofrer. E isso tem feito que muitos de nós, ao invés de clamarmos com lágrimas pelo socorro de Deus, está fazendo com que nós fiquemos paralisados e indiferentes, exatamente como Pedro ficou naquela noite. Jesus, momentos antes, tinha falado para Pedro e para os demais: escuta, essa noite vocês vão ficar escandalizados, porque eu serei preso, vocês ficarão como ovelhas sem pastor. Eu, além de ser preso,
eu vou ser crucificado, eu vou morrer. Jesus se abriu com aquele grupo. E agora que eles estão diante dessa situação, eles estão paralisados. Eles estão indiferentes. Ao invés de chorar, de clamar pelo mestre naquela noite, Pedro estava apenas cumprindo uma agenda, sem reação nenhuma, sem sentimento, apenas ali, um figurante como muitas pessoas têm sido, domingo após domingo, ao ir para a igreja, apenas cumprindo uma tabela, uma agenda, de maneira indiferente. A terceira reação que nós vemos é a reação da comunhão. Aliás, eu diria que é a falta dela. Naquela noite, esse jardim se transformou num deserto. Existem momentos na nossa vida de absoluta solidão. Eu não sei se você vai entender o que eu vou te falar. Mas você pode estar até rodeado de amigos, pessoas próximas a você, do seu lado. Jesus estava naquele jardim com seus discípulos. Chamou para estar ainda mais perto, pelo menos 3, Pedro, Tiago e João. Os mais próximos, os mais chegados. Mas tem momentos que não adianta ter amigos. Porque nem mesmo eles podem ou conseguem fazer alguma coisa por nós. Há momentos que não adianta desabafar nas redes sociais, não adianta você escrever textão e colocar no Facebook. Porque existem momentos que somente Deus pode preencher o vazio da alma humana. Jesus não apenas levou Pedro para orar com ele. Jesus insistiu: Pedro, fica comigo, não dorme. Pedro, acorda. Isso é meio que um paradoxo. Jesus estava com Pedro, mas se sentia sozinho. Pedro estava dormindo, sozinho, mas estava com Jesus. O que eu quero dizer para vocês é que há momentos que você pode estar rodeado de pessoas e mesmo assim se sentir sozinho. Momentos que apenas Deus realmente pode confortar e consolar o seu coração. Jesus havia aberto o seu coração para Pedro. Mas Pedro ignorou e foi dormir. Jesus acorda Pedro 3 vezes. Mas ele prefere se agarrar ao sono ainda assim. Isso mesmo depois de Pedro ter falado que ele era diferente dos outros. No momento da ceia, quando Jesus revela o plano, Pedro ainda fala: Senhor, estes outros podem até te abandonar, mas eu sou diferente. Eu sou seu chapa, sou seu amigão. Ainda que os outros te abandonem, eu nunca te abandonarei, Senhor, nunca. Mesmo tendo dito que era diferente, que era o melhor amigo, foram apenas palavras naquele momento. Agora é interessante ver que apesar do abandono de Pedro na hora da angústia, Jesus não afasta Pedro dele. Pelo contrário, Jesus insiste que Pedro permaneça com ele. E esse é o ponto. Enquanto Pedro se afasta com sono, Jesus se aproxima com a sua graça. Ah, meus irmãos, que gloriosa verdade é essa. Mesmo quando eu e você estamos com sono espiritual,
nos afastando e dormindo diante do perigo iminente, ainda assim, Jesus se aproxima de nós com a sua graça. A quarta reação que nós temos aqui é a reação da submissão. Este lugar, o Jardim do Getsemane, pode ser considerado como o lugar onde nós vemos a mais profunda submissão. Por 3 vezes Jesus vai orar, rogar ao Pai: Senhor, Pai, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus orou para afastar dele o cálice. Mas que cálice é esse que ele não quer beber? Alguns afirmam que era o medo da humilhação, das cusparadas e bofetadas sofridas no sinédrio. Será que é isso? Ou seriam os açoites sofridos no pretório romano? Será que era a coroa de espinho que iria machucar a sua fronte? Ou seria caminhar pelas ruas de Jerusalém, debaixo de apupos e vaias de uma multidão ensandecida e sedenta por sangue? Seria o sofrimento da cruz? Não, meus irmãos. A Bíblia vai falar que este cálice é o cálice da ira de Deus. O cálice que deveria cair sobre nós, sobre as nossas cabeças, por causa do nosso pecado, por causa da nossa afronta a Deus. Jesus orou 3 vezes, mas ainda assim, todas as vezes ele fala: contudo, seja feita a vossa vontade e não a minha. Ah, meus irmãos, como nós precisamos buscar a vontade de Deus. Provérbios 14, 12 diz que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Muitas vezes o nosso destino, quando nós escolhemos seguir a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. Quando nós não nos submetemos à vontade do Pai. A vontade de Jesus era que Pedro permanecesse em oração. E Jesus cumpriu a vontade do Pai em aceitar o desígnio para ele. Infelizmente, Pedro, na sua missão de permanecer com Jesus, fracassou. A quinta reação que nós vemos neste texto é uma reação gloriosa que mostra a consolação. Lucas, o texto correlato, no capítulo 22, vai nos mostrar no versículo 43, que diante a sua angústia, diante aquele momento de provação, de privação, de tristeza, diante aquele que foi talvez o ápice da sua vida na terra, Deus envia um anjo do céu, na hora da mais profunda angústia, quando Jesus molhava o chão com as suas lágrimas, quando ele regava o solo, a terra, com o seu sangue, que exalava pelos poros da sua pele, este anjo consolava. Meus irmãos, essa é uma bendita verdade para nós. Sempre haverá consolação da parte de Deus para aqueles que se submetem à vontade de Deus. A última reação que nós temos é a reação da vitória. Jesus, após orar, ele se levanta com a mais esplêndida vitória diante dele. Ele caminha resoluto, determinado para a cruz, igual a um rei que caminha para a sua coroação. Jesus, ele não foi preso, ele se entregou. Ele
não foi apanhado pelos seus algozes, ou porque Judas, pela sua ganância, traiu. Ele não foi para a cruz porque Pilatos sentenciou por covardia. Pelo contrário, ele foi para a cruz por amor a mim e a você. Dois homens, duas pessoas vão para o mesmo lugar, sob a mesma circunstância, com o mesmo objetivo de não sucumbir às circunstâncias. Jesus vai sair daquele jardim vitorioso. Pedro vai sair daquele jardim derrotado. Como você tem reagido às circunstâncias da sua vida? Você tem orado intensamente? Você tem buscado a vontade de Deus para a sua vida? Você tem se humilhado e se submetido ao que Deus quer? Ou você tem sido indiferente? Você tem dormido? Você pode escolher a forma como você vai reagir, mas isso também pode mostrar que a sua escolha vai determinar como você vai ficar. A batata e o ovo, Jesus e Pedro, mesmas circunstâncias, reações diferentes, resultados diferentes. Eu quero orar por você neste momento. E mais, eu quero fazer talvez um convite para você. Se você tem sido como Pedro, que não tem persistido em oração, que diante das batalhas tem se enfraquecido, desistido, ido dormir, que você possa recobrar o seu ânimo. Se você que está nos assistindo deseja tomar uma postura, uma posição diante de Deus essa noite, se você não é dessa igreja, mande uma mensagem no privado, nós vamos orar especificamente por você. E que assim Deus possa te transformar, te abençoar, para que você viva para a glória dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos mais uma vez rogar ao Senhor pela sua bendita consolação sobre as nossas vidas. As circunstâncias muitas vezes nos oprimem, nos afligem, mas não são as circunstâncias que ditam a regra das nossas vidas. Não são as circunstâncias que têm que falar como devemos reagir. Oh Deus, como nós queremos ser mais parecidos contigo e não com Pedro. Mas a pura verdade é que a maior parte do tempo nós somos Pedro. Nós somos pessoas que não persistem em oração, não insistem. Usam de artifícios e de desculpas como muleta para não sermos transformados de verdade. Nós somos como Pedro, que se cansa facilmente e vai dormir. E na hora que a coisa aperta, se desespera. Deus tenha misericórdia de nós. Quando nós nos afastamos do Senhor com este sono, que possamos notar a Tua presença, notar como o Senhor se achega a nós com a Tua graça. Ó Deus, faça-nos mais submissos à Tua vontade. Nos ajude, Senhor, a enxergar ela, ao invés dos nossos próprios propósitos ou desígnios. Eu peço que o Senhor venha nos abençoar. E se existe alguém que está tomando uma decisão hoje, ó Pai, que o Senhor derrame da sua graça e o seu perdão pelos pecados sobre esta vida, transformando ela por completo para a glória do seu nome. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, foi muito bom estar na sua casa com vocês nesta noite de domingo. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor derrame da sua paz, do seu amor sobre você, trazendo uma semana repleta da bênção. Se as lutas vierem, se as circunstâncias te apertarem, lembre-se que você tem uma arma poderosa na sua mão, que é a oração, e use essa arma para o bem. Que a sua vida seja sempre para o melhor. Que a chuva caia sempre suave sobre o teu lar. Que nós possamos nos encontrar outra vez para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Fiquem na paz no Senhor.